Vamos lá, a gente está no Daf Yudzain Amud Bet, Tanu Rabanan, logo aqui no começo. Tanu Rabanan, Shenitpas Rabbi Elazar ben Parta e Rabbi Hanina ben Tradion. Certa vez, Rabbi Elazar ben Parta e Rabbi Hanina ben Tradion, eles foram pegos pelos romanos para serem julgados. Amarlei Rabbi Elazar ben Parta, falou Rabbi Elazar ben Parta para Rabbi Hanina ben Tradion, Ashrecha Shenitpas al Davar Echad, olha Shenitpas el Hamshad Varim. Aparentemente, Rabbi Elazar ben Parta ia ser julgado por 5 coisas e Rabbi Hanina ben Tradion por uma. Falou Rabbi Elazar ben Parta, olha, Ashrecha, que bom para você, que você vai ser julgado só por uma coisa, você ser julgado por 5. Amalei Rabi Hanina, Ashrecha shenitpas al chamshat dvarim, ve'ata nitzol, oile shenitpas al dvar echad ve'ini nitzol. Falou para ele Rabi Hanina, falou para ele, falou Rabi Hanina ben Tradion para Elazar ben Parta, olha, você foi culpado, você vai ser julgado por 5 coisas, mas tenho certeza que você vai ser libertado, você vai sair. Eu fui pego só por uma coisa, mas eu vou sair culpado, certo? Eu não vou ser salvo do julgamento. Sheata sakta betorá beglut chassadim, veni lo sakta ela betorá bilvad. Porque você não só estuda a Torá, mas você estuda a Torá e também faz chesed, você também ajuda os outros, e eu só estudei Torá. Então o seu escudo de estudar a Torá e ajudar os outros é maior do que o meu escudo que só estudei Torá. Por isso, com certeza você vai sair limpo do julgamento, mas eu vou acabar sendo culpado. O que de Ravuna, como disse Ravuna, da Maravuna, que assim falou Ravuna, uma pessoa que estuda a Torá somente, ele só estuda a Torá, mas ele não transforma isso na prática, ele não ajuda, não se preocupa com os outros, é como se ele não tivesse Deus, Sheneimar, Ve'amim Rabim Leisrael Elo Elohei Emet. Está escrito no passuco o seguinte: Ve'amim rabim leisrael, passaram muitos dias de Bnei Israel, lelo Elohei emet, lelo Kohen Moreh, lelo Torá. Que muitos dias Am Israel estava numa situação em que eles não tinham um Deus verdadeiro, nem Kohen e nem Torá. Mas lelo Elohei emet, que significa sem Deus? Shekol osek batorá bilvad, domei kemishim lo Eloka. Porque uma pessoa que só estuda a Torá, ele não pratica isso, ele não transforma isso também em Hesed, em ajuda aos outros, é como se ele não tivesse Deus, certo? Por isso está escrito no Pasuk, que eles não tinham nem Deus verdadeiro e nem Torá. Mesmo que eles tivessem Torá, eles não teriam Deus de verdade, a não ser que eles estivessem também trabalhando com Gmilut Hassadim. Sim, então falou Rabi Hanina ben Tradion, olha, eu só estudei Torá, e eu não vou ser salvo nesse julgamento. Você que também estudou Torá e também fez Gmilut Hassadim, você com certeza vai ser salvo. Certo? É, assim falou para ele. A gente vai ver na continuação, vai aparecer toda a história dele. Sorém pergunta Gemara, Gmilut Hassadim lo asak? Será que Rabi Hanina ben Tradion não fazia Gmilut Hassadim, não dava tzedakah, não ajudava os outros? Vete a antecina braita, Rabbi Eliezer ben Yaakov omer, lo iten adam meotav learnaki shel tzedakah, ela im ken memune alav tamid chacham que Rabi Hanina ben Tradion. Está escrito na Rabbi Eliezer ben Yaakov falou o seguinte, que você não pode dar dinheiro para tzedakah, para uma organização que cuida de tzedakah, a não ser que o responsável pela organização seja alguém como Rabi Hanina ben Tradion, que ele é totalmente confiável. Ele é alguém confiável que o dinheiro que chega lá vai ser direcionado para pessoas que precisam. Então, você dá dinheiro diretamente para o pobre, está ótimo, o cara recebeu o dinheiro dele. Mas se você vai dar para uma organização, precisa ter um Tamir Chacham, que o responsável dele é alguém, então é Tamir Chacham, como Rabi Hanina ben Tradion, para ter certeza que não vai pegar um dinheiro a mais para ele, uma porcentagem para quem está organizando, etc. Vai passar esse dinheiro realmente para quem necessita. Então a gente vê que Rabi Hanina ben Tradion, ele era o responsável por uma Kupat Tzedakah, ele é responsável por dar tzedakah para os pobres. Fagmará, imnua udeava mihimnan, miavad lo avad. Fagmará, olha, realmente ele era o responsável, mas ele mesmo não dava. O dinheiro que as pessoas davam, ele distribuía, direcionava para os pobres, porque esse é o certo a fazer. Mas ele próprio não participava, ele próprio não dava do dinheiro dele para tzedakah. Pergunta como na Veatânia, será que realmente ele não dava tzedakah? Ah, Veatânia, Reita ensina Braita, Amarlo, Maotil Purim Mitchalfuli, Maotil Tzedakah, Vechilkim Laniim. Aparece, a gente vai ver na continuação da Gemara essa história. Mas certa vez ele misturou dinheiro que ele tinha separado para Purim, para a festa de Purim, para as mitzvot de Purim, misturou dinheiro com dinheiro de tzedakah, e ele não sabia o que fazer com esse dinheiro, ele preferiu dar tudo para tzedakah e se virar com dinheiro próprio para Purim, certo? Então a gente vê que às vezes ele sim dava dinheiro para tzedakah, ele tinha dinheiro de Purim, ele tinha dinheiro de tzedakah, e na hora que misturaram os dois ele deu tudo para tzedakah, mas ele tinha lá dinheiro que era específico para dar tzedakah, e ele deu tudo para os pobres.
certo? A gente vai ver na história o que aconteceu exatamente, mas ele tinha dinheiro da cá. Não, ele realmente dava tzedakah, não é que ele não dava, mas não como ele deveria dar. Ele era alguém aparentemente muito rico, por ser tão rico, ele deveria dar um valor maior do que a maioria, certo? Relativo à riqueza dele, isso ele não fazia. Por isso, ele não era considerado que ele fazia tzedakah. Aí tinha o Rabi Elazar ben Parta, trouxeram o Rabi Elazar ben Parta para ser julgado perante o governo romano. Amru, falaram para ele, Maitama Tani, Tanita, falaram para ele, olha, por que você estudou Torá? O Maitama Ganavta, por que você estudou a Torá se a gente proibiu estudar a Torá? E por que você roubou se é proibido ser ladrão, certo? Culparam ele de duas coisas, de estudar a Torá e de ser ladrão. A Marleu falou para ele o seguinte, olha, não tem como vocês me culparem dos dois. Não dá para vocês me culparem por estudar Torá, ensinar Torá e também por ser ladrão. E saifa lo safra, vei safra lo saifa. Se eu tenho saif, se eu tenho uma espada, lo safra, eu não tenho como estudar. Vei safra lo saifa. E se eu estou estudando, não tem como eu ter uma espada para ser ladrão. Ou seja, não dá para unificar entre as duas coisas. Não dá para também estudar e também roubar, também ser ladrão. Não dá para vocês me culparem dos dois. O Medeha lenta, e já que não dá para me culparem dos dois, Anami leita. Então, se não tem um, não tem o outro. Então, eu não fiz nenhum dos dois. Vocês estão me culpando por ser ladrão e por estudar Torá. Não tem como a pessoa estudar Torá e ser ladrão. Quer dizer, alguém que estuda Torá ensina do jeito que vocês estão falando que eu faço, ele consequentemente não vai ser ladrão. Então, não dá para me culpar dos dois. Então, se um dos dois está errado, nenhum dos dois está certo. Caíram os dois argumentos que vocês tinham contra mim. Aí perguntaram para ele, se for assim, o Maitamakaru Lecharebi, por que te chamavam de Rebi? Respondeu para eles, Rabban Shel Tassimani. Falou, não, eu sou o rabino no sentido de que eu sou o chefe dos costureiros. Rebi aqui não é no sentido de rabino que ensina a Torá, e sim no líder dos costureiros. Aí tinha o Leitrei Kiburei. Trouxeram para ele dois fios de costura, dois novelos de lã, digamos assim. Amrulei falaram para ele, ai deixate vai de arva. Você está falando que você é o chefe dos costureiros? Diz para a gente trouxeram para ele dois novelos de lã. Fala, olha, qual desses é colocado na horizontal e qual desses é colocado na vertical, na costura, certo? Tinham aquelas máquinas de costura, alguns fios iam na horizontal, alguns na vertical e assim iam costurando. Então, se você é tão bom assim, que você é o chefe dos costureiros, fala pra gente qual fica onde. Itra Reshlissa aconteceu para ele um milagre. Atei Ziborita otiva aldeshatia, veatei Zibora vetiva aldearva. Aconteceu para ele um milagre naquele momento. Veio uma vespa fêmea e ficou no novelo de lã que é colocado na horizontal, desculpa, e veio uma vespa macho e ficou no que é colocado no horizontal, e no vertical, no outro, e ele entendeu qual é qual, amarleu, aí deixaste vai da árvore, baseado nisso, baseado nesse milagre que aconteceu naquele momento, as vespas macho e fêmea, cada um ficou em um diferente, ele entendeu qual é qual, e respondeu para eles. Amrulei, falaram para ele, o Maitamalotit lebei avidan, perguntaram para ele, então tá bom, você nem estudou e nem ensinou a Torá, você não é ladrão. Isso que te chamavam de Rebbe é porque você é o chefe dos costureiros. Por que você não veio na casa da idolatria? Tem uma casa de idolatria, por que você não veio aqui? Certo? Todo mundo tinha que vir, no dia da idolatria todo mundo tinha que participar, lá na grande igreja deles, por que você não veio? Amarleu, Zakenait, Miterani, Shemater Mesuni Beraglechem. Olha, eu sou idoso, eu sou velhinho, eu fiquei com medo de que com muita gente entrando e saindo, eu ia acabar sendo pisoteado. Amru, veada aí na cama sabe, Itramus. Perguntaram para ele, mas até agora quantos idosos foram pisoteados? A gente faz tudo de maneira organizada, com cuidado, não tem risco. Itra Reshnisa, Yoma Irmas Hadsaba. Aconteceu mais um milagre para ele, justo naquele dia. Um senhor, um idoso, foi pisoteado na entrada ou na saída, e aí viram que realmente o argumento dele é válido. O Maitama Kashava Avdecha Lecherut, certo? Rabi Elazar Ben Parta foi culpado de 5 coisas, como ele falou na continuação. Ele foi culpado de estudar a Torá, de roubar. Esses dois ele derrubou, falou, olha, não dá para fazer os dois, então os dois são mentira. Ele foi culpado de ser chamado Rebbe, aparentemente ele é alguém que dava shurim de Torá. Ele falou, não, eu sou o chefe
o líder dos costureiros, ele foi culpado de não ter vindo na igreja no dia da festividade. Ele explicou por quê, porque ele estava com medo de ser pisoteado, e aconteceu para ele um milagre que realmente naquele dia alguém foi. E aí viram que o argumento dele é verdadeiro. E a quinta coisa que ele foi culpado, perguntaram para ele por que você libertou o seu escravo. Em algum momento ele acabou libertando o escravo dele, certo? De acordo com o judaísmo, o escravo é libertado depois de 6 anos, tem a época em que ele tem que ser escravo, que ele trabalha, e ele libertou o escravo dele. Perguntaram para ele, por que você fez isso? De acordo com as leis romanas, é proibido libertar os escravos. Amarleu respondeu Rabi Elazar, Loyot Varim Olam. Falou, não, nunca libertei o escravo. Falou, nunca fez isso. Kam Had Minayu, Leasudei Bei. E aí quiseram trazer uma testemunha, quiseram trazer alguém para testemunhar que ele libertou o escravo dele, certo? Para poder ser julgado culpado. Até veio Elial a Navi, veio Elial a Navi e foi conversar com esse cara que ia ser a testemunha. E ele se pareceu para essa pessoa como das pessoas importantes de Roma. Amarlei midrei trechesh leinissa bekulhu beanami trechesh lissa. Falou Elial Navi para ele, Elial Navi fantasiado, digamos assim, de um dos governadores, senadores romanos, falou para ele, olha, não vale a pena testemunhar contra esse cara, porque aconteceu com ele vários milagres e com certeza agora também vai acontecer. Não vale a pena se testemunhar. Ve'al gavra bishuteyu. E aí, esse cara falou, peraí. Vel Gavra Bichuta e o de Arvei. Então ele falou para ele: olha, certeza vai acontecer para esse cara, para esse Rabi Elazar Ben Parta um milagre, e vão pegar você como culpado e ele vai ser salvo. Veloz Garbei. E o cara não ouviu. Falou: quer saber? Eu vou testemunhar de qualquer jeito. Kamlemei Marbleu, e ele levantou para ir testemunhar. Avaktiva Igreta de Avaktiva Michashive de Malchut Listura ele bem Kesar. Vexadru Aledei. Justo na hora que ele foi testemunhar, alguém trouxe uma carta que precisava ser levada pro Keisar, pro César, mandada pelos senadores romanos, pessoas importantes em Roma, e pediram para esse cara justamente levar a carta de Algavra, de Algavra para justamente ele levar até Elial, Patki Arba Mea Parsei, Asa Veloatai. E aí, na hora que o cara estava saindo, na hora que o cara estava indo, ele veio Elial Navi, deu um tapa no cara e o cara voou 400 parsaot, parsa são 3 quilômetros, quer dizer, o cara saiu voando 1.200 quilômetros, nunca mais voltou. Então aconteceu mais um milagre e Rabi Elazar Ben Parta foi salvo, certo? Então é o que Rabi Hanina falou para ele, já que você estudou Torá e fez Milut Hassanim, você com certeza vai ser salvo. Ele realmente acabou sendo salvo no julgamento. Aí tu olha Rabi Hanina Ben Tradion, trouxeram Rabi Hanina Ben Tradion para ser julgado. Amrulei, a mãe Kassak Beoraita, perguntaram para ele, para Rabi Hanina Ben Tradion, por que você estudou Torá? É proibido estudar Torá, a gente proibiu, os romanos proibiram estudar Torá, porque você estudou. Amarleu, Kasher, Tzivani, Hashem Elokai. Olha, eu estudei Torá, como Deus me mandou, eu fiz exatamente o que a Kadosh Baruch Hu me mandou, eu estudei Torá, porque essa é a mitzvah, eu sou Yehudi, eu estudo Torá. Miad Gazru Alav Lesrefá. Nesse momento decretaram, certo? Na hora que ele confessou, decretaram que ele vai ser morto. Desculpa, abriu aqui alguma coisa. Eu vou fechar e abrir de novo, para ter certeza que não teve erro. Certo. Então, naquele momento decretaram que ele vai ser queimado vivo, decretaram que a esposa dele vai ser morta, a gente vai ver por quê, e a filha dele ia ser levada para ficar com as meretrizes, com as zonot. E a Gemara explica por que cada um recebeu justamente esse castigo. Alav lesrefa, porque ele foi castigado à morte, a esse tipo de morte, de ser queimado vivo. Shaya, qual o pecado que ele tinha que acabou acontecendo isso? Shaya, Rogue et Hashem beotiotav, porque ele costumava falar o nome de Akadosh Baruch Hu completo, o nome Yud-Kei Vav-Kei, que a gente não fala, certo? Quando aparece no Sidur, Yud-Kei Vav-Kei, a gente fala o nome Amonai, a gente não fala esse nome, ele falava.
quando ele estava estudando, quando ele estava lendo na Torá, algo do tipo, aparentemente ele falava. E já que ele teve esse desprezo, entre aspas, para o nome de Akadosh Baruch Hu, ele acabou sendo castigado justamente com essa morte. Veja, Avidachi, pergunta, espera aí, por que ele fez isso? Rabi Hanina ben Tradion, Tamir Chacham, Gdolador, por que ele fez isso? Vetnan, está ensinando a Mishnah. Elo shen leim chelek olam haba. Essas são as pessoas que não têm olam haba. Almerem Torah Nashamayim. Alguém fala que a Torá não vem de Akadosh Baruch Hu, ele não tem olam haba. Vem Tchatemetim na Torá. Alguém que fala que não tem ressurreição dos mortos, ele não tem olam haba. Abashaul omer afalgeta shem beteotav, leteotav. Abashaul fala que uma pessoa que fala o nome de Akadosh Baruch Hu com as letras dele, Yud Kei Vav Kei, certo? Ele não tem olam haba. Por isso tem aquele grupo, testemunhas de, também não pode falar, certo? O nome de Akadosh Baruch Hu. Então, Abashu fala que uma pessoa que fala o nome de Akadosh Baruch Hu dessa forma, ele não tem o Lama. Então, como Rabi Hanina ben Tradion fazia isso? Responde a Gemara, Leit Lamedavad. Rabi Hanina ben Tradion, que falava o nome de Akadosh Baruch Hu, ele falava ele como treinamento, ele estava tentando aprender a pronúncia correta, as kavanot corretas ligadas ao nome de Akadosh Baruch Hu. Certo? Tem aqui uma discussão se é o nome Yud-Kei Vav-Kei ou tem um nome de Akadosh Baruch Hu de 42 letras. Hashem tem alguns nomes diferentes, nomes especiais. Então o Tosso traz aqui qual nome pode ser falado, qual nome de Akadosh Baruch Hu não pode ser falado. Tem nomes que podem ser apagados, tem nomes que não podem ser apagados, e nem escritos. Então tem aqui um diun, um pouco mais extenso, mas de qualquer jeito, como pode ser que ele fez isso? Então respondeu, ele fazia isso para treinar, para aprender, para saber o nome direito, ele não fez isso para usar o nome de forma cabalística, ele não fez isso de uma forma proibida, ele fez isso numa situação que era permitido. Que detalha, lotilmad lasot, avalamed lavin o leorot. Está escrito no passuco, lotilmad lasot, você não pode aprender o nome de Akadosh Baruch Hu para fazer com eles milagres ou algo do tipo, mas você pode falar o nome de Akadosh Baruch Hu para aprender, entender e saber como é a halachá. Então, volta a pergunta. Se ele fez isso de maneira correta, porque ele morreu dessa forma, porque ele foi castigado dessa forma, ela maitamaienas, porque ele foi castigado dessa forma, porque aquelas deixou ele morrer assim, mishumogeta shem befaresia de ave, porque ele fazia isso de maneira pública. Se ele estivesse fazendo só para estudar realmente, então é justo, é aceitável, ele poderia fazer. Não tem problema. Mas já que ele fazia isso de forma pública, então isso daqui acabou causando um certo desprezo para o nome de Akadosh Baruch Hu, esse foi o castigo dele. A esposa dele que foi culpada, foi julgada à morte. Por quê? Porque qual o pecado que ela tinha? Que ela não falou nada, ela não advertiu ele, não fez ele parar de fazer isso. Mikanamruda, que a gente aprende, todo mundo que podia limchot, todo mundo que podia advertir, impedir uma pessoa de fazer algo errado e não fez nada, deixou quieto, ele também é castigado pelo pecado da pessoa. E por que a filha dele recebeu esse castigo, não de morte, mas de ser colocada entre as zonot? Porque falou, certa vez a filha de Rabi Hanina ben Tradion estava andando perante pessoas importantes de Roma, Amru Kamanaot Psiotea Shel Ribazo, e ela ouviu eles falando, olha como ela tem um passo bonito, como ela anda bonitinho, certo? Elogiaram a maneira dela andar. Miad dekdekabe psiotea. Naquele momento, ela, quer dizer, o andar dela, obviamente, eles não estavam falando somente do andar dela, dos passos, certo? Não é que eles estavam falando que o distanciamento dos passos entre ela eram bem exatos, eles estavam falando da aparência dela, do corpo dela, do modo como ela anda. E aí, naquele momento que ela ouviu isso, ela gostou e ela começou a andar com mais cuidado, ela começou a andar de maneira um pouco mais chamativa. E por causa disso, por causa desse comportamento, ela acabou recebendo esse castigo, certo? Vale, só entre parênteses, aparece, Hazal fala algumas vezes, que com os grandes tzadikim, Akadosh Baruch Hu medakdek bechuta seara. Cada pecado pequeno, mesmo do tamanho de um fio de cabelo, Akadosh Baruch Hu castiga os tzadikim por esse pecado, eles vão direto para o Olam Haba. Então aqui é uma coisa pequena que ela fez, uma coisa mínima, mas já que ela era uma grande tzadiká, igual o pai e a mãe dela, Rabbi Chaim ben Tradion, a esposa, então ela acabou sendo castigada mesmo por um pecado pequeno, certo? Ela não chegou a fazer nada na prática, mas já essas coisas pequenas foram motivo para o castigo. Vem da Maram Shimon Lakish, como falou Ram Shimon Lakish, mas declive que sim no pasuk, avon ekvei yasebuni, avonot yadam dash beikvotab olamazé, mesubim lo leyom adin, mesubim lo adin. Pecados que a pessoa dash beakevab olamazé, certo? Rabbi Shimon Lakish explica o pasuk que tem tipos de pecados que são feitos que a pessoa pisa.
neles, e explica, entende Agmará, o que é pecados que a pessoa pisa, às vezes o modo como a pessoa anda, que ele anda de uma maneira chamativa para chamar a atenção das pessoas, aqui no caso dessa mulher, dessa menina, por uma questão que não é bonita, então isso daqui pode trazer para ele, aparece na frente dele no Yom Hadin, ele é julgado por isso. Então esse foi o motivo que cada um desses três recebeu justamente esse castigo dos romanos, esse foi o pecado por trás da culpa deles. Na hora que os três estavam sendo julgados, estavam sendo não julgados, estavam sendo castigados, estavam recebendo o castigo deles, os três reconheceram o julgamento, a verdade do julgamento de Akadosh Baruch Hu. O Amar, Rabi Hanim falou, Atzur Tamim falou, Atzur é algo que representa Kadosh Baruch Hu. Tamim falou, o caminho dele é correto, o caminho dele é justo. Veisto Amra, Elemuná Veinavel. Kadosh Baruch Hu falou, a esposa de Rabi Hanim quando ela foi morta, falou, Elemuná Veinavel. Kadosh Baruch Hu é alguém confiável, ele não faz nada de errado. Então, se ele fez isso com a gente merece. Bito Amra, a filha falou, Gadol Aetza Verava Alilá. E a filha também reconheceu que a Kadosh Baruch Hu, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, e se alguém sai do caminho, ele é castigado de acordo com o pecado dele. Os três aceitaram o julgamento. Amarebi falou, Rebi, kama gdolim tzadikim alanu shenizdamnu lehem shalosh mikraot shel tziduk adin beshat tziduk adin. Falou, Rebi, a gente vê quanto tzadikim eram essas pessoas que justamente na hora que eles estavam sendo julgados, a priori é um momento em que 1000 coisas passam pela cabeça da pessoa, ele tá prestes a morrer, ele vai ser morto, etc., ou vai ser castigado. Justamente nesse momento, virem psukim que representam a emuná deles em Akadosh Baruch Hu, demonstra o quanto eles eram tzadikim. Tana Rabanan conta para a gente uma braita, que Shechalar Rabi Yossi ben Kisma, uma história que a gente viu um pedacinho lá atrás, vai aparecer completa aqui. Quando Rabi Yossi ben Kisma ficou doente, prestes a falecer, Allah Rabi Hanina ben Tradion levacrou. Rabi Hanina ben Tradion foi encontrar com ele, certo? Esse Rabi Hanina ben Tradion que acabou de ser julgado, que a gente viu que ele foi castigado a ser morto bestrefá. Ele foi visitar Rabi Yossi ben Kisma. Marlo Hanina achi, yata yodea shiumaz omina shamayim imlichua. Falou Rabi Yossi ben Kisma para Rabi Hanina ben Tradion costumava ensinar a Torá em público. Então falou para ele, Rabi Yossi ben Kisma, olha, você não sabe que esse povo, eles viraram reis, viraram governantes do mundo, esse império inteiro, foi a Kadosh Baruch Hu que colocou eles. Sheikrivet beito, porque eles destruíram o Beit HaMikdash, vesarfai techalo, queimaram o Beit HaMikdash, vergait Hassidav, matou muitos Hassidim de Bnei Israel, veavdai tuvav, destruiu muitas pessoas boas, ela está de pé, ou seja, quem colocou esse povo aí foi a Kadosh Baruch Hu. E eu ouvi dizer que você está indo contra eles, você está estudando Torá e juntando grupos, dando shiurim perante muita gente, com Sefer Torá na sua mão, o que você está fazendo? Eles foram colocados por Akadosh Baruch Hu, e as gzerot, os decretos deles de não estudar a Torá, é um decreto que vem de Akadosh Baruch Hu, porque está indo contra eles. Amarlo minashamayim irachamu, fala Hashem Eshmor, Akadosh Baruch Hu vai proteger, Akadosh Baruch Hu vai ter pena. Amarlo falou Rabi Yossi ben Kisma para Rabi Hanina, ani omer lecha dvarim shel tam, ve'ata omer li minashamayim irachamu. Falou Rabi Yossi ben Kisma, eu estou te falando coisas que fazem sentido, coisas que são corretas, um pensamento correto, um pensamento de acordo com a Torá, que se Akadosh Baruch Hu colocou esse povo e colocou esses decretos, a gente tem que receber isso e ouvir e entender. E você vem com essa minashamai mirachamu, Hashem irachem, Hashem vai ter pena. Não é assim. Tem que seguir essa emunata falsa, uma emuná que não é baseada no pensamento, na Torá, ela é inválida. Também falou, olha, eu tenho dúvida se você não vai ser queimado junto com o Sefer Torá, certo? Aparentemente, Rabi Yossi ben Kisma estava falando que ele está fazendo errado, não deveria fazer isso. Amarlo falou para ele, falou Rabi Hanina para Rabi Yossi ben Kisma, Rebi, mani lecheolam haba, perguntou para ele, tá bom, pode ser, certo? Talvez eu vou ser queimado com Sefer Torá, mas eu tenho olam haba ou não? Amarlo kluma sebaleadecha, olha, aconteceu alguma vez uma situação diferente e você agiu de maneira inesperada? Amarlo falou para ele sim, maot shel purim nitchafu maot shel tzedakah vechikaltim la'aniyim. Contou para ele a história que a gente viu no Amud anterior, que certa vez as moedas que ele tinha para dar para tzedakah se misturaram com as moedas que ele tinha para seudar dele de Purim, e na hora que misturou tudo, ele não sabia quanto era Purim, quanto era tzedakah, e ele deu tudo para tzedakah.
certo? Mesmo que ele tinha dúvida, mesmo que ele não tinha certeza absoluta se era dele, se era tzedakah, se era Purim, ele podia ter pego parte, pelo menos, na dúvida ele preferiu leachmir, ele preferiu ser rigoroso e dar tudo para tzedakah. Amarlo im ken michelkecha yechelki, migoralecha yegorali. Falou Rabi para ele, se é assim, se esse é o modo que você se comporta, mesmo em situações de dúvida, em situações que talvez não precisa, você vai lá e faz da melhor maneira possível, então que o meu lugar no Olam Haba seja junto com o seu. Então você tem o Olam Haba. Amru, falaram, ben Kisma. Falaram, não passou muito tempo, não passaram muitos dias, até que Rabi Yossi ben Kisma faleceu, e todas as pessoas importantes de Roma foram enterrar ele e fizeram um grande espeder, alguém conhecido, alguém importante. O e na volta, quando estava voltando do enterro de Rabi Yossi ben Kisma, encontraram Rabi Hanina ben Tradion ensinando Torá em público, com Sefer Torah na mão. Eviuhu, vekirchuhu beSefer Torah, vekifu bechevlei zmurot, vetzitu baem etaur, e aí trouxeram ele, julgaram ele, pegaram o Sefer Torah, na hora que foram matar ele, pegaram o Sefer Torah, enrolaram o Sefer Torah em volta de Rabi Hanina ben Tradion, e encheram ele de gravetos, e queimaram ele vivo. והביאו ספוגים של צמר, ושרעום במים וניחום על ליבו, כדי שלא תצא נשמתו מהרה. Agora, não só isso, mas para que a morte dele fosse mais lenta e mais sofrida, colocaram algodão molhado em torno do coração, em torno dos órgãos vitais, para ele demorar um pouco mais para morrer. Tudo vai queimar e ele vai morrer mais devagar. Amralo Bitó falou para ele, a filha dele, Abba erecha bekach. Falou a filha dele, pai, por que eu estou te vendo dessa forma? Você era Rabi Hanina ben Tradion, Gdolador, por que eu estou te vendo sofrendo assim? Amar lá, falou Rabi Hanina para ela, Ilmale ani nisraf levadia yadavar kasheli. Falou Rabi Hanina, olha, se eu estivesse queimando sozinho, realmente seria difícil para mim, seria difícil passar por isso. Achava que Sefer Torah em mim, mas agora que eu estou queimando e um Sefer Torah está queimando comigo, Mishi mevakesh el bonash el Sefer Torah, evakesh el boni. A Kadosh Baruch Hu, que ele vai julgar essas pessoas que estão me queimando por terem queimado o Sefer Torah, ele também vai julgar eles por terem me queimado, ou seja, não se preocupa, a vingança ainda vai vir, pode ficar tranquila. Amrulo, Talmidah, falaram os alunos para ele, Rebbe, Mataroe, perguntaram os alunos, Rebbe, o que você está vendo nesse momento que está sendo queimado vivo? O que você vê? Amarlem, Gilion, Istrafim, Veotiot Porchot, falou, eu estou vendo que o pergaminho do Sefer Torah está queimando, mas as letras não, as letras estão voando, a Kedushá do Sefer Torah não está sendo queimada, as letras estão voando. Afatá, petach picha, vetikanes bechaesh, falaram para ele, olha, então, abre a boca, deixa o fogo entrar por dentro da sua boca para te queimar mais rápido e morrer logo. Amalé mutal sheitlena mishilatla vale rabelo beatzmo. Falou, não, eu não vou apressar a minha morte, é melhor que a Kadosh Baruch Hu que me deu a vida, que ele leve ela de volta, e eu não vou fazer isso comigo mesmo, eu não vou acelerar a minha morte. Amarlo kaltsetuniri. É o responsável lá, o Carrasco, certo? O Carrasco falou para Rabi Hanina ben Tradion, Rebbe, imani marbeba shel hevel notes fugim shel tzemer malibecha. Falou para ele, Rabi Hanina ben Tradion, certo? Viu que era alguém especial, ele ouviu essa conversa, viu que era alguém santo, alguém kadosh, perguntou para ele, olha, se eu aumentar o fogo e tirar o algodão molhado do seu coração, para você morrer mais rápido, atamivian lechel amabá, se me leva para o amabá, amar lohen, falou Rabi Hanina assim, ishavali, me jura, nishbalo, jurou, Miad irbaba shel hevet, nesse momento ele aumentou o fogo, venatas fogim shel tzemer malibo, e tirou o algodão do coração dele, e yatzah nishmato bimhera. E aí Rabi Hanina ben Tradion morreu mais rápido, morreu rapidinho. Afu kafat nafal לתוך האור, יצא בת קול ואמרה, רבי חנינא בן תרדיון וקלנצטונירי מוזמנים לחיל הבא. Ele próprio pulou no fogo logo depois, e saiu uma voz do céu e falou, Rabi Hanina ben Tradion, apesar de ter falado o nome de Akadosh Baruch Hu de maneira que não devia, ele está convidado para o Olam Haba, e também o Carrasco está convidado para o Olam Haba. Bachar Rebbe ve'amar, esh konei olamo be'shah achad, ve'esh konei olamo be'kama shanim. Nesse momento, de novo, como apareceu na Gemara antes, Rebbe chorou e falou, tem pessoas que chegam no Olam Haba de uma vez só, certo? Em um minuto, e tem pessoas que passam a vida inteira para chegar no Olam Haba. Bom, tem mais histórias pela frente, a gente segue em breve. Shkoyach.